Muito bem, nós vamos aqui para mais uma aula e hoje vamos destacar esse assunto aí, ó, ângulos. Vejamos aqui, ângulos. Vamos usar uma definição aqui de ângulo. Denomina-se ângulo, né? Na verdade, a reunião entre duas semirretas. Se você tem duas semirretas partindo de um único ponto, você vai formar um ângulo. Observa aqui alguns elementos. Deixa eu só diminuir aqui a imagem. Então, você vai ter aqui mais ou menos isso. Então, nós temos aqui, ó, vamos só destacar isso aqui, ó. Se eu tenho essa reta aqui, até esse ponto, formando esse ângulo aqui, certo? A parte desse vértice aqui, ó, a parte desse vértice aqui, segmento aqui OA, OB, aí vai formar, na verdade, o ângulo, né? Vai formar o ângulo. Então, vértice. Então, o segmento OA, nós temos o lado, e o ângulo alfa, e o outro lado, né? Na parte externa, nós temos aí o ângulo beta. Ok? Vejamos aqui. Classificação segundo a sua medida. Ângulo convexo, nós temos aí o ângulo alfa, 0 grau é menor do que alfa, e alfa é menor do que 180, formando um ângulo agudo aí, né? Então, a medida de um ângulo agudo é menor do que 90 graus. Vejamos aqui. Ângulo reto, a sua medida é igual a 90 graus, né? Ângulo obtuso é maior do que 90 e menor do que 180, né? Maior do que 90 graus, né, o ângulo obtuso, e menor do que 180, como você observa aí na imagem. Classificação segundo a soma dos ângulos. Vejamos aqui. Ângulos complementares, nós estudamos bastante isso aí. Nós temos aqui o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus. Então, ângulos complementares são ângulos que têm medidas igual a 90 graus. Agora vamos ver ângulos suplementares, certo? Eu tenho um ângulo A, deixa eu medir esse ângulo aí, o ângulo A, e o ângulo B. Então, quando eu somo o ângulo A mais o ângulo B nessa estrutura aí, nós temos aí 180 graus. Então, na verdade, os ângulos suplementares têm medida igual a 180 graus, e os ângulos complementares 90 graus. Então, olha só a diferença. Complementares 90 graus, suplementares 180 graus. Classificação segundo a sua posição. Ângulos adjacentes, né? Alfa mais beta aí, tem ângulo comum, né? Ângulos consecutivos, o ângulo alfa mais o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, né? Consecutivamente. Podem formar mais ângulos. Ângulos opostos pelo vértice. Eles são congruentes. Observa a imagem. Então, o ângulo alfa é igual ao ângulo alfa. Então, eles são congruentes, têm medidas iguais. Então, para recapitular aqui, ângulos complementares, certo? São ângulos que têm a medida de 90 graus, sua somatória. Ângulos suplementares, 180 graus. E ângulos opostos pelo vértice, como você observa aí na imagem do slide, certo? São ângulos congruentes. Então, é importante essa questão aí. Outra coisa interessante é quanto à questão, quando você tiver duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Observe aí, né? Você tem aqui essa reta R paralela, certo? A essa reta S. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor aqui diferente, certo? Então, você tem aqui essa reta, a reta S de azul aqui, e tem uma reta aqui, deixa eu mudar aqui essa cor, vou colocar de verde, certo? De forma transversal, chamada T aqui. Então, se você tem ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, você vai formar vários outros ângulos.
Observe, certo? Nós temos aí esse ângulo aí, mais esse outro aqui. Na verdade, vamos formar aqui 8 ângulos, certo? Vamos dar nomes a esses ângulos. Então, nós temos 8 ângulos aí. Vejamos aqui. Esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais, certo? Por exemplo, vamos ver agora os ângulos correspondentes. Então, esse ângulo que eu coloquei aqui de vermelho, certo? Então, aqui, colocando esse ângulo aqui, ó, ele vai ser correspondente a outro ângulo. Você observa aí, certo? Essa imagem. Deixa eu só sair dela aqui. Ok? Então, nós vamos ver aqui. São ângulos correspondentes, né? Ângulos correspondentes. Então, esse ângulo de vermelho com esse outro de vermelho é correspondente. Interessante que os ângulos correspondentes, eles estão na mesma linha, certo? Olha, observa aqui, ó, a mesma linha, certo? Então, este ângulo aqui, ele é correspondente a este, certo? Então, é interessante isso aí, você saber disto. Então, veja bem, ângulos correspondentes, olha, mudando da posição. Agora, vamos ver ângulos alternos internos. Olha, esse ângulo aí, ele é interno a este. Alterno interno. Agora, vamos ver os ângulos alternos, outros exemplos aqui, ó. Ângulos alternos internos. E os ângulos alternos externos, tá vendo? Ele fica bem fora. E linhas diferentes, ó. Eles estão nessa linha aqui, certo? Nessa linha aqui, o outro fica aqui, ó. Alternos externos. Tá aí outra posição deles, alternos externos. Um detalhe, os ângulos correspondentes e os ângulos que possuem a mesma linha e os ângulos alternos, internos e externos, que estão em linhas diferentes, eles são congruentes, certo? Ou seja, têm medidas iguais, ok? Isso é importante. Veja esse exemplo aí, ó, certo? Nós temos aqui esse exemplo de ângulo, né? Ângulos alternos internos, né? Alternos internos, então eles são congruentes, ó. Então, 2x, né, esse ângulo aqui, dá um destaque aqui, esse ângulo aqui, ele vai igualar com esse aqui, ó, como você observa aqui nessa equaçãozinha aqui, ó. Vendo aqui? Então, eles são iguais. Você resolvendo essa equaçãozinha aqui, o valor de x vai ser 20 graus. Então, é dessa forma. Ok? Ângulos alternos internos. Externos, no caso. Então, vejamos aqui. Dando sequência. Agora, vamos ver os ângulos colaterais internos. Observa aí, ó, eles são colaterais internos, a mesma linha, e outra posição dele, né? Só voltando aqui, voltando. Alternos internos. Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais externos. Os internos, ó, colaterais internos, e os externos. Olha a posição dele. Certo? Outra posição dos ângulos colaterais externos. Certo? Então, os ângulos, só recapitulando, os ângulos correspondentes, certo? E os ângulos alternos internos e alternos externos, eles são congruentes. Já, em contrapartida, os ângulos colaterais internos e externos colaterais, eles são suplementares, têm medida igual a 180 graus. Vejamos aqui um exemplo. Olha só. Então, esse ângulo aqui, ó, deixa eu só destacar. Este ângulo aqui, ele é um ângulo colateral e externos. Então, somando aqui, este com esse vai dar igual a 180 graus. Vejamos aqui. Certo? Então, x mais 20 é igual a 180 graus. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de um ângulo colateral externos. Então, x mais 20 é igual a 180. Então, os ângulos colaterais internos e externos
tem medidas igual a 180 graus, porque são suplementares. Ok? Veja aqui outro exemplo, ângulo colateral interno, certo? Interno. Então, nós podemos calcular da seguinte forma, veja bem, 2x, né, somando esse ângulo aqui, este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui com este ângulo aqui, 2x mais x é igual a 180 graus. Então, os ângulos colaterais internos e externos, eles são suplementares. Então, você iguala a 180 graus e resolve normalmente a operação matemática. Ok? Então, pessoal, era isso, certo? Que nós queríamos trazer nesse primeiro momento. Outro exemplo aqui, se observa aqui, ó, resolvendo essas duas equações, né, desses ângulos aí, ó, qual a medida dos ângulos indicados? Observa aqui, certo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, mais igualando com esse ângulo aqui, são ângulos colaterais, melhor, são ângulos correspondentes. Então, se são ângulos correspondentes, eles são congruentes. Então, esse ângulo corresponde a esse, na mesma linha. Tá vendo aqui, ó, na mesma linha. E este ângulo aqui com esse também, ó, ele é o quê? Ele é colateral. Esse ângulo aqui, ó, com este, ele é um ângulo colateral interno. Então, A mais, certo? Então, você vai perceber que esse aqui, ou melhor, esse aqui com esse aqui, certo? Eles são ângulos colaterais internos, né? Interno. Então, você iguala a 180 graus. Resolvendo essa operaçãozinha aqui, você chega a este valor aqui procurado. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Vamos botar essa corzinha aqui de destaque, tá certo? Então, chegamos a esse valor aqui. Ok? Então, era isso. E vamos continuando estudando esses ângulos. Ok? Então, até a próxima.